Olá, meus amigos, que a doce paz do nosso Mestre amado nos imova hoje e sempre. A nossa reflexão desta semana está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da porta estreita. O evangelista Mateus, ele diz em um determinado momento do Evangelho o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. É espaçosa o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram, porque pequena é a porta da vida. Quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. Mateus, assim como todo o nosso Evangelho, nos ensinam que as portas largas, elas conduzem a muitos outros caminhos. Aos caminhos da facilidade, aos caminhos da onde nos fazem perder o verdadeiro caminho, que é o caminho do Evangelho, o caminho dos ensinamentos do Cristo. Ela faz, como algumas pessoas dizem, perder o paraíso e a nossa salvação. O interessante é que quando nós ouvimos isso, nós pensamos num castigo que acabará acontecendo por muito tempo. Um castigo que nos conduzirá pela nossa eternidade. E aí eu pergunto a vocês, existem esse castigo ou não? Se nós estudarmos a literatura evangélica, a vida, ela vai demonstrar que nós não temos um Deus cruel, um Deus vingador, irracível, como algumas pessoas gostam de dizer. Mas é um Deus de amor, um Deus de entendimento, um Deus de vida que acredita. Esse mesmo Deus que nos ama. E assim, nos amando tanto, Ele nos traz o Evangelho, nos traz os ensinamentos de Abraão, de Moisés, de tantos outros espíritos evoluídos que nos ajudaram e nos ajudam até hoje. O nosso Mestre amado, que esteve conosco, e que está ainda em seus ensinamentos, em suas vibrações, em suas intenções, na sua liturgia de amor, de ensinamento, de vibrações para cada um de nós até hoje. A desobediência nossa em entender isto nada mais é do que o nosso egoísmo, os nossos mundos ainda primórdios que nós temos de épocas atrás, que ainda querem nos sobrepor à facilidade. Por quê? Por que disso? Por que desses momentos onde nós possamos pensar, falar e agir de forma errada? Porque nós estamos ainda em transição, e essa transição nos traz a muitos conflitos internos em nossas vidas. E eu fico aqui pensando, desde a época da criação deste mundo a qual vivemos, até agora, veio Cristo, veio os profetas, veio outros espíritos esclarecidos para nos ajudar, e nós ainda errando, brigando por política, por falsidade, por religião, brigando por ego,
por um dizer não ou por dizer sim, é uma coisa que me faz refletir muito. Porque Deus não é cruel, Deus não quer o nosso mal. Deus é sim um Pai amoroso em nossas vidas, compreensivo. É um Deus que nos busca a nossa intimidade, o nosso ser, a nossa mansuetude, a nossa harmonia, o nosso amor. Agora, quando alguém vem quebrar isso que temos de buscar constantemente, qual é a nossa ação? Como que começamos a fazer, a falar e a ter essas atitudes quando algo nos quebra a nossa concentração? Como podemos realmente trabalhar isso e buscar de uma forma prazerosa os equívocos de nossos erros e buscar a sabedoria divina? A sabedoria divina, já foi dito, ela está nos ensinamentos que nós vemos até hoje e que continuaremos ainda. Está na sabedoria do amor. Essa sabedoria nós temos de buscar a cada instante de nossas vidas, porque é uma oportunidade sublime que o Pai nos dá. E aí eu venho e pergunto, quais são essas sabedorias? O que está envolvido nela? E ela simplesmente está resumida no amor, no respeito, na vida pelo próximo. Quando os apóstolos perguntaram a Cristo como devemos orar pelo nosso Pai, quais são os credos, quantas horas, quantos dias, quanto tudo, Cristo fale com o nosso Pai com amor, com sinceridade, acreditando nele, e aí ele nos ensina o Pai Nosso, que é uma prece tão simples, tão pequena e ao mesmo tempo de uma forma tão profunda. E aí sim está sintetizada tudo o que precisamos, todo o credo para a nossa vida. O nosso Pai Criador de tudo e de todos, Ele é o detentor de todas as virtudes em grau absoluto. E Ele sabe que nós, pequenas crianças, ainda precisamos de entendimento. Mas isso não quer dizer que a gente possa errar, aceitar o erro, deixar de procurar a verdade, o acerto, o caminho. Não quer dizer que se fiz errado está tudo bem, porque isso está gravado em nossa vida, em nossa evolução moral. E o que vamos levar? Os nossos atos, as nossas ações. E aí nós temos de transpor tudo isso ao nosso Pai Criador um dia. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a boa nova, ela não tem nada de nova, e sim trazendo a verdade que sempre foi e sempre será. Será que Cristo, quando naquela época vivia com seus discípulos no meio ao povo, ensinando e exemplificando a sua vida, ele não queria mostrar nas suas más tendências da humanidade de pensar que a gente precisava de pouco para dispor
e de muito para superar? Será que a larga porta é a nossa perdição, porque é mais fácil andar no caminho errado do que procurar a nossa melhoria, do que procurar o nosso verdadeiro e incrível, que é a evolução moral em cada um de nós? Isso tudo está já arraigado, como alguns amigos dizem, que é tão difícil falar isso, em nossos espíritos, em nossa vida. Isso é milenar. Quando Cristo subiu aos montes e começou a falar, todo o ensinamento, tudo que deveríamos fazer, aquele mundo nosso espiritual e físico parou e ouviu isso. Ficou gravado em nossa consciência espiritual e perpétua, porque jamais poderemos perder esses ensinamentos, mas possamos talvez demorar para compreendê-la. E eu digo um pouco mais ainda, que o verdadeiro caminho, ora nós no mal, seja pelo pensamento, pela ação, pela frase, ou até mesmo pela ação que nós deixamos de fazer, está tudo dentro, trilhado no nosso caminho, em nosso livre arbítrio, aonde nós vamos assumir. E, portanto, não resta mais nada a dizer, que poucos são escolhidos, como se diz no Evangelho, porque poucos realmente conseguem compreender. Se nós olharmos Chico Xavier, Irmã Dulce, para não ir tão longe, se nós olharmos Madre Teresa de Calcutá, se olharmos Gandhi, que queria vencer a guerra, não guerreando, mas sim pela paz e não querendo o mal, então nós começamos a ver que podemos e conseguiremos um dia a chegar nisso. Me faz lembrar uma história de que quando algumas senhoras chegaram lá para Chico Xavier, falaram assim: Chico, eu estou lhe dando um carro e mais essas coisas para você usar, é tudo de melhor, de bom para você. Aí elas falavam assim: guarda para você. Então Chico falava: me faça um favor, pelo amor e o carinho que você tem. Claro, Chico, é só pedir o que você quer, guarde para mim então. E Chico queria demonstrar a isso que o outro precisaria mais, que o outro deveria ter a necessidade daquela roupa ou daquele veículo para levá-lo no hospital, levá-lo a um tratamento, levá-lo aonde quer que ele necessitasse naquele momento. Afinal de contas, o Evangelho fala bem assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E o porquê que ele diz isso? Que poucos ainda de nós conseguem entender na sua plenitude. E aí vem aquela palavra absoluto e relativo. Porque se formos procurar no Evangelho, o absoluto é aquilo que é rigoroso, exato, sem dúvida, sem aceitação, sem mudança, é isso. O relativo é a oportunidade de nos darmos, de entender, de mudar, de ser uma passagem para o melhor. Agora, o nosso estado de humanidade ainda está nisso, no absoluto ou
no relativo, de você se fechar e ser aquilo independente do que acontece, ou de você ser relativo, começar a se abrir para o entendimento, para uma melhora, para uma construção de um mundo melhor internamente, para que se possa crescer exteriormente e a partir daí poder também ajudar a quem. Quantas existências nós já tivemos? Quantas mais precisaremos a ter? Porque Deus ensina a todos de uma única forma, porque é um pai que diz filho, e não diz se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, ou com sobrenomes diferentes, mas apenas diz filho. E nós devemos dizer: Senhor, Senhor, ensina-me a ser melhor a cada instante. Ensina-me a poder ser melhor do que quando eu estava há poucos minutos atrás. Ensina-me, me ajuda, me ampara, me acolhe em seu colo, em seu amor, em sua sabedoria e me conduz para que eu possa melhorar a cada dia. E assim é o meu desejo final para todos nós, com muito amor, com muita alegria. Que o nosso Pai possa nos ensinar, nos trazer o alívio, o entendimento. Que Deus Pai possa abrir a nossa mente, o nosso coração, agradecendo a cada dia. Obrigado, Senhor.